Simple Past. O Simple Past, também chamado de Past Simple ou passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é o equivalente do passado simples na língua portuguesa. Os verbos no Simple Past podem ser regulares ou irregulares. Quando usar? O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Atenção! Expressões temporais usadas com o Simple Past. Para reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas nas frases. Os exemplos mais usuais são yesterday, ontem, the day before yesterday, anteontem, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, last week, semana passada, ago, atrás e etc. Veja algumas frases no Simple Past com as expressões citadas. We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. Observem que o verbo travel, no passado, possui duas grafias, uma grafia americana e uma grafia britânica, porém ambas estão corretas. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Formação do Simple Past. A formação básica do Simple Past é feita com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa, e com o acréscimo de ed, ied ou d ao final do verbo principal no infinitivo, sem o to, na forma afirmativa para os verbos regulares. Os verbos irregulares na forma afirmativa precisam ser memorizados. Exemplo, verbo to dance, dançar, regular. Observe a tabela e veja a conjugação do verbo regular dance. Observe que nas frases negativas e interrogativas, o verbo perde a terminação devido ao uso do auxiliar. Exemplo, verbo to fly, voar, irregular. Assim como os verbos regulares, os verbos irregulares ficam na sua forma original, na negativa e na interrogativa. Isso acontece por conta do auxiliar did, que já indica o passado. Porém,
Nas frases afirmativas, o verbo é conjugado no tempo passado e é o mesmo para todas as pessoas. Regras ortográficas, verbos regulares. Para usar os verbos regulares em frases afirmativas no Simple Past, basta mudar a terminação do verbo de acordo com as seguintes regras. Número 1. Aos verbos regulares terminados em E, acrescenta-se somente D no final do verbo. To love, loved. To lie, lied. To arrive, arrived. To like, liked. Número 2. Aos verbos regulares monossílabos terminados em consoante vogal consoante, ou seja, CVC, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED. To stop, stopped. To plan, planned. Número 3. Aos verbos regulares com duas ou mais sílabas terminadas em consoante vogal consoante, ou seja, CVC, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED apenas se a sílaba forte for a última. To prefer, preferred. To control, controlled. To occur, occurred. Exceção: to open, opened. Número 4. Aos verbos terminados em Y precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. To study, studied. To worry, worried. To cry, cried. To try, tried. Número 5. Aos verbos terminados em Y precedido de vogal, acrescenta-se somente o ED. Enjoy, enjoyed. To stay, stayed. To play, played. Agora vamos dar uma atenção especial para os verbos irregulares. Os verbos irregulares não possuem um padrão de formação. Eles não seguem as regras indicadas anteriormente, pois possuem uma forma própria. Por este motivo, necessitam ser memorizados. Exemplos de verbos irregulares. Observem esta tabela e vejam alguns dos verbos irregulares. Não existe isso de verbo mais usado ou menos usado. Os verbos irregulares são 243 e com o tempo e a prática vocês vão memorizando aos poucos. Nessa tabela temos alguns com suas respectivas traduções. Formação de frase.
A formação de frases no passado simples é a mesma tanto para verbos regulares quanto para verbos irregulares. Affirmative form, ou forma afirmativa. A formação de frases na afirmativa no Simple Past segue a estrutura abaixo. Sujeito mais verbo mais complemento. She liked the English teacher. Ela gostou da professora de inglês. Negative form, ou forma negativa. Para a construção de frases negativas no Simple Past, o verbo did é empregado como verbo auxiliar. O verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar já indica o tempo verbal. Sua estrutura frasal é da seguinte forma: sujeito mais did, o verbo auxiliar, mais not, a partícula de negação, mais o verbo principal, mais o complemento. She did not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. Observação: a forma contraída de did not é didn't. Interrogative form, ou forma interrogativa. Da mesma maneira que acontece na forma negativa, o did é o verbo auxiliar utilizado para as frases interrogativas no Simple Past. Veja a estrutura abaixo. Did, verbo auxiliar, sujeito, mais verbo principal, mais complemento e, lógico, a interrogação. Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Observação: nas frases negativas e interrogativas, somente o verbo auxiliar did é conjugado no Simple Past. Não é necessário conjugar o verbo principal.